Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui uma explicação dos vídeos das bexigas que eu postei nesses últimos dias nas mídias sociais, porque me pediram algumas explicações e fica mais fácil explicando assim. Então, o primeiro eram litíases dentro da bexiga, então se a gente observar, a gente já começa vendo uma grande estrutura formadora de sombra acústica e já passa para uma mais em outro formato aqui. Então a gente tem uma que era mais redonda e a outra era mais quadrada, com essa ponta aqui que até parece um triângulo, né? Então imagina essa ponta aqui batendo lá na parede da bexiga o tempo todo. Então são bem grandes essas litíases e a gente vê que está dentro da bexiga, consegue ver a parede da bexiga, consegue ver a urina e aí as litíases aqui, passando pelas duas. E no outro vídeo tem uma estrutura que é fezes, conteúdo fecal no cólon, que até dá uma impressão de que é uma litíase. Então observem bem a diferença nessas que estão dentro da bexiga para essa aqui que é o cólon, ó. Aí aqui já vem uretra, então aqui cólon com fezes, uretra bem alterada, e aí vem a bexiga com essa estrutura grande dentro dela. Então provavelmente tinha muita dor e ela não estava defecando, e por isso que aquele conteúdo fecal está tão, uma sombra acústica tão forte, tão limpa, né? Então essa estrutura grande pode ser, um dos diferenciais seria uma neoplasia, um hematoma ou um coágulo. E na minha opinião, pelo histórico todo, me parecia ser um coágulo grande. Aí a gente vem aqui para o rim direito e a gente já observa que tem dilatação. Opa, desculpa, vamos voltar um pouquinho, que era o rim esquerdo aqui primeiro. Com dilatação de pelve, passou para o rim direito também com dilatação de pelve e ureter dilatado. Quer dizer que aquela estrutura lá, de alguma forma, está impedindo que a urina entre normalmente aqui na bexiga e está causando um início de hidronefrose bilateral. E eu coloquei aqui o Power Doppler para procurar se tinha vascularização, justamente para ver se era uma massa. Não tem vascularização evidente, por isso também pensei em coágulo. Esses vasos que aparecem aqui estão fora da bexiga, são os grandes vasos que passam aqui dorsal a ela. E aí eu trouxe uma foto de livro para vocês compararem como parece, né? Esse aqui são coágulos em bexiga de cães. Então aqui no A é um grande coágulo, que eu acho que é bem parecido com aquele que eu coloquei. E aqui no B é o mesmo cão do A, só que aqui é o rim. Então a gente tem dilatação aqui dos recessos de divertículo e aqui uma massa. E aí ele diz aqui que é um hemangiosarcoma renal. Então estava tendo sangramento aqui no rim e aí formou esse coágulo aqui na bexiga. E aqui ele fala dos diagnósticos diferenciais, que podem incluir a neoplasia de bexiga ou hematoma. E aqui no C também é um coágulo. Como é que ele descreve aqui, ó? Uma estrutura hiperecóica linear flutuante, de espessura variável. E aí na urinálise tinha um grande número de hemácias, então sugestivo de um coágulo em suspensão. E aqui no D também é uma estrutura amorfa, com periferia ecogênica e o centro anecogênico. A massa não tinha identificação de Doppler, não tinha vascularização. Era um Golden de 5 anos que após o exame urinou um coágulo. E aí repetiram e viram que aquilo não estava mais ali. Então essas são imagens para pensar em coágulos. Aí hoje eu coloquei também esse outro vídeo. Então também temos uma estrutura bem diferente dentro da bexiga aqui. Conforme eu vou fazendo a varredura, vocês podem observar uma porção ainda com urina. Então aqui eu acredito que também seja coágulo, mas com outras estruturas. Tem bastante desses pontos hiperecóicos com um pouquinho de reverberação. E a gente vê esse sedimento aqui na uretra prostática. Então aqui está a próstata. Comparei aqui também as duas imagens da próstata aqui no eixo longo e depois o transversal aqui, o eixo curto aqui. Então, lembrando que se as litíases, se os cristais, se aquelas microlitíases são pequenas, elas não formam sombra acústica. Então, pode ser que sejam vários microlitíases aqui e formam reverberação.
E aqui a gente tem também mais imagem do livro. Aqui é um gato obstruído com um plug mucoso. E aí tinha essa estrutura aqui. Aí eles falam, ó, tinha essa massa hiperecóica na seta, junto com a silhueta aqui da parede da bexiga. Aí eles injetaram solução salina pelo catéter e a massa se soltou da parede, formando uma estrutura tubular, com o fluido, com toda a salina que eles estavam injetando dentro. E aí dizia que esse plugzinho de mucoso ia até a uretra. Então acredito que ali também possa ter um pouco disso. Então só para a gente lembrar que o muco também dá essa característica, essa imagem. Aqui foi removido cirurgicamente, confirmada a presença desse muco misturado com debris celular e cristais. E aqui, piúria em 2 cães. Então essa é uma imagem de piúria, mas lembrando que também pode formar assim, nessa B aqui eles falam, ó, aqui no M é um pouco de muco, com estrias hiperecóicas, e aí fala que o pus está em suspensão aqui, e aqui um cálculo, ó, parecido com aquela imagem, só que lá tinha muito mais, né? Então fica aí como sugestões, a gente não tem os diagnósticos definitivos nesses meus casos, mas nem por isso eu vou deixar de mostrar, porque são imagens muito bonitas e dá pra gente discutir bastante coisa, e mesmo sem ter o diagnóstico definitivo, aprender o que poderia ser e o que a gente pode descrever. Espero que vocês tenham gostado desses casos. Até mais!